No vídeo de hoje falarei sobre alguns aspectos importantes em relação à Igreja. Esta instituição, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, é única em todo o mundo em sua missão em prol da salvação da humanidade. Como coluna e firmeza da verdade, a Igreja congrega a reserva moral e espiritual sobre a terra, a servir de padrão para todos os que nela se firmarem. Que Deus nos ensine a compreender e valorizar mais a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra igreja vem do grego eklésia, significando literalmente os chamados para fora. Na Grécia Antiga, identificava uma assembleia, em que um arauto convocava as pessoas para uma reunião, que podia ser realizada ao ar livre, numa praça, com finalidade religiosa, política ou de outra ordem. Na realidade, somos tirados para fora do mundo e Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, conforme Efésios 2 e versículo 6. No Novo Testamento encontramos expressões que denotam o significado e missão espiritual da Igreja. Por exemplo, em Efésios 3 e 10, a Igreja é conhecida como a multiforme sabedoria de Deus. Neste aspecto, a Igreja revela ao mundo a sabedoria de Deus em suas muitas e variadas formas de manifestação. A criação do mundo, do homem e do universo, bem como suas relações com as coisas criadas, são expressões da sabedoria divina. A Igreja, ela é também conhecida como a coluna e firmeza da verdade, como descreve Paulo em 1 Timóteo 3 e 15. É a única e exclusiva instituição em todo o mundo, em todos os tempos, que tem credenciais para ser sustentáculo da verdade. As verdades dos homens mudam a cada dia. A verdade apresentada pela Igreja é imutável, pois é encarnada no próprio Cristo. Jesus disse: "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim." João 14 e 6. O texto bíblico em Mateus 16, versículos 15 ao 18, revela o diálogo entre Jesus e os discípulos, quando estes disseram que certas pessoas o consideravam como João Batista ressurreto, ou Elias, ou Jeremias, ou outro dos antigos profetas. Jesus lhes perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" E Simão Pedro, respondendo, disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Diante dessa resposta, Jesus disse: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Na resposta de Jesus, podemos ver que ele próprio é a pedra sobre a qual a igreja está assentada. Quando ele disse: "Tu és Pedro", usou a palavra Petros, que quer dizer pedrinha ou fragmento de pedra. De fato, Pedro demonstrou certa fragilidade em sua personalidade. Numa ocasião, deixou-se usar pelo inimigo. Em Marcos 8 e 33 diz: "Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens." Num momento crucial, negou Jesus 3 vezes. Por isso, quando Jesus disse: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja", ele utilizou a palavra Petra, que tem o significado de rocha inamovível, e não Petros, que é fragmento. Em Mateus 16 e 18, vemos a promessa da edificação da igreja sobre o próprio Cristo. Ele é a rocha. Somente ele satisfaz essa condição, conforme lemos em 1 Coríntios 3 e 11 diz: "Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo." Sem dúvida, Pedro foi um dos líderes da igreja primitiva, ao lado de Tiago e de João. Contudo, não há base bíblica para afirmar que a igreja teria Pedro como a rocha sobre a qual ela seria edificada. Jesus é o fundamento da igreja. Se alguém tem dúvida, basta ouvir o que o próprio Pedro disse: "E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa." Em sua resposta a Pedro, Jesus disse: "E eu te darei as chaves do reino dos céus."
As chaves dos céus são melhor entendidas como o poder e a autoridade para transmitir a mensagem do Evangelho. No dia de Pentecostes, Pedro foi usado por Deus para abrir as portas do cristianismo aos judeus e aos gentios, na casa de Cornélio. Portanto, Pedro não é o porteiro do céu como pensam alguns. Em Mateus 16 e 19, Jesus falou: "E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus." Trata-se de autoridade dada por Cristo à Igreja, representada ali por Pedro, usado por Deus e estendida a todos os apóstolos, no sentido de receber a aceitação de pecadores ao reino dos céus, ou de desligá-los mediante a autoridade concedida por Jesus. Esse poder não é absoluto. Só pode ser utilizado de modo legítimo, nos limites estabelecidos pela palavra de Deus. Jesus mostrou que há 4 passos importantes para a reconciliação entre irmãos. Primeiro passo: o ofendido deve procurar o irmão. Mateus 18 e 15 diz: "Vai e repreende-o entre ti e ele só." Neste passo, há uma bifurcação, ou seja, se te ouvir, ganhaste a teu irmão, mas se não te ouvir, vem o segundo passo. Segundo passo: leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Mateus 16 e 16. Terceiro passo: e se não as escutar, dize-o à igreja. Quarto passo: e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Aqui temos algumas observações. Primeiro, Jesus não mandou o irmão ofendido pedir perdão ao ofensor, como ensina alguém, de modo ingênuo. Segundo, vemos nesse texto a autoridade da igreja para respaldar a reconciliação e para excluir aquele que não quer reconciliar-se. Em Mateus 18 e versículos 19 e 20 declara: "Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles." Esta expressão mostra-nos o valor da união entre os crentes, bem como o valor da oração coletiva, a começar por um grupo de 2 pessoas que resolvem orar a Deus, em nome de Jesus, num só pensamento, num só propósito santo. Esse ensino previne contra o egoísmo na adoração. Deus é Pai nosso, e não apenas de cada indivíduo. A oração individual é valiosa, mas não exclui a oração coletiva. A expressão qualquer coisa tem levado muitos a uma interpretação forçada do texto, crendo que o crente pode pedir o que deseja a Deus, tendo este obrigação de atendê-lo. Ocorre que Jesus ensinou algumas condições para o crente ser ouvido. Não é só 2 crentes se unirem e pedirem, por exemplo, a morte de um desafeto, ou para ganharem rios de dinheiro, ou para fazerem o casamento de alguém com outrem. É necessário que as pessoas estejam em Cristo e que sua palavra esteja nas pessoas. É importante lembrar que Deus nos atende se pedirmos algo de acordo com sua vontade. Jesus nos garante que podemos ter sua presença, não só nas grandes reuniões, mas em qualquer lugar em que 2 ou 3 crentes estejam em comunhão com Deus e com eles mesmos. Dessa forma, a dimensão da igreja local não depende de grandes números, mas de união e reunião em nome de Jesus. A Igreja de Jesus Cristo, seja no sentido local ou universal, representa os interesses do reino de Deus na face da terra. No sentido espiritual, conforme Efésios 5 e 27, a Igreja é a noiva do Cordeiro, Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que nos sintamos felizes e honrados de pertencer à Igreja do Senhor Jesus. Parabéns por ter assistido até aqui. Se esse vídeo agregou algum valor para a sua vida, não deixe de curtir para que o YouTube possa apresentar para mais pessoas. Se inscreva-se no canal para que você possa receber aos próximos vídeos. Agora, se você quiser saber o perigo por não saber as doutrinas fundamentais do cristianismo, clica nesse vídeo que está aparecendo na tela. Por hoje é só um grande abraço e fique com Deus.